Imaginem só, uma simples linha traçada num mapa, há mais de 500 anos, foi capaz de definir impérios inteiros e até de criar nações. Pois bem, para percebermos como é que isto aconteceu, temos de fazer uma pequena viagem no tempo, até ao século XV, uma época de rivalidade, e que rivalidade, entre as duas grandes superpotências marítimas do mundo, Portugal e Espanha. Nos finais do século XV, Portugal e Espanha estavam numa autêntica corrida para descobrir e reivindicar novas terras. Só que cada um tinha uma estratégia muito diferente. Ora, o tabuleiro de xadrez, por assim dizer, era este. Portugal já tinha o seu caminho definido, o chamado ciclo oriental. Com a bênção do Papa, através da bula Aeterni Regis, tudo o que fosse descoberto a sul das Canárias era seu. Era uma divisão horizontal. Mas em Espanha, focada no seu ciclo ocidental, olhou para o outro lado e estava prestes a virar o mapa e a reescrever completamente as regras do jogo. E a grande reviravolta acontece quando Colombo regressa da sua viagem em 1492. Aí, a Espanha avança com uma jogada de mestre para tentar ficar com tudo. E como é que o fizeram? Através da bula Intercoetra. O Papa da altura, Alexandre VI, que curiosamente era espanhol, traçou uma linha vertical no mapa, um meridiano, e disse: tudo o que estiver a oeste desta linha pertence à Espanha. Na prática, o que é que isto significava? Significava entregar as Américas de bandeja a Castela e, claro, fechar a porta do Novo Mundo a Portugal. Só que do lado português estava o rei Dom João II. E ele era um estratega absolutamente notável e não estava disposto a aceitar um checkmate assim tão facilmente. Em vez de aceitar a decisão papal, Dom João II fez algo bastante audacioso para a época. Rejeitou a autoridade do Papa nesta matéria e desafiou os reis católicos, Fernando e Isabel, para negociações diretas. Basicamente disse: não, vamos sentar-nos à mesa, de igual para igual, e resolver isto entre nós. E esta jogada revela a enorme astúcia diplomática portuguesa. Aliás, até o cronista espanhol Bartolomé de las Casas admitiu na altura que os negociadores portugueses tinham, e passo a citar, mais perícia e mais experiência do que os seus compatriotas. E o resultado de toda esta tensão e destas negociações de alto risco foi o famoso Tratado de Tordesilhas, assinado a 7 de junho de 1494. O acordo final assentou num novo número, 370. A linha foi empurrada das 100 léguas originais para 370 léguas ao oeste de Cabo Verde. Este desvio, que pode parecer um mero detalhe, foi na verdade uma vitória diplomática gigantesca para Portugal. Mas por que tanta insistência em mover a linha para o oeste? Bem, a grande questão não era apenas a terra que se podia encontrar. O verdadeiro prémio era o mar. Esta nova linha garantia a Portugal o controle das águas do Atlântico Sul, que era absolutamente essencial para a volta do mar. Esta era uma manobra de navegação que permitia às naus contornar as correntes e os ventos contrários da costa africana, para assim conseguirem dobrar o Cabo da Boa Esperança e chegar à Índia. Claro que uma coisa é desenhar uma linha direitinha no mapa, no conforto de um palácio, outra, bem diferente, é tentar encontrá-la no meio do oceano. Naquela altura, sem a tecnologia que temos hoje, era uma tarefa quase impossível. Qual era o tamanho exato da Terra? Onde é que se começava a contar as léguas? Nem sequer havia um consenso sobre o comprimento de uma légua. Determinar a longitude era um verdadeiro quebra-cabeças. E depois há a consequência mais famosa de todas, talvez até imprevista. Esta nova linha, negociada com tanto esforço, acabou por morder um pedaço do continente sul-americano. E foi assim que o território que um dia viria a ser o Brasil ficou do lado português do mapa. Ora, o tratado resolvia a divisão do Atlântico, mas o mundo é redondo. E o que é que acontecia quando as duas potências se encontrassem do outro lado do globo? Adivinharam? Um novo conflito. Inevitavelmente, os impérios português e espanhol acabaram por colidir no Pacífico. O grande prémio ali eram as valiosíssimas Ilhas das Especiarias, as Molucas. Os portugueses chegaram primeiro, em 1512. Mas, em 1521, a expedição de Fernão de Magalhães, ao serviço de Espanha, também lá chegou e reivindicou-as. A confusão estava instalada. A solução só apareceu em 1529, com o Tratado de Saragoça. Foi, no fundo, a segunda parte de Tordesilhas. Desenhou-se uma nova linha, o chamado antimeridiano. E para resolver a questão, Espanha vendeu a sua pretensão sobre as Molucas a Portugal por uma fortuna, 350 mil ducados de ouro. E assim, a divisão do mundo ficava, finalmente, completa. O Tratado de Tordesilhas foi muito mais do que uma simples fronteira no mapa. Ele simbolizou uma profunda mudança no equilíbrio de poder global da época. E é aqui que reside a verdadeira importância histórica deste acordo. Ele marca um ponto de viragem.
Pela primeira vez, duas monarquias nacionais sentaram-se à mesa e negociaram diretamente a divisão do mundo, colocando a sua autoridade, o seu poder secular, acima da autoridade universal do papado. Claro que Portugal e Espanha não eram os únicos países com ambições. As outras potências europeias, como seria de esperar, não ficaram nada impressionadas com esta divisão a dois. O rei Francisco I de França, por exemplo, perguntou ironicamente onde é que estava a cláusula no Testamento de Adão que o excluía da sua parte do mundo. E esta contestação não ficou só por palavras. Deu início a toda uma era de pirataria, curso e comércio ilegal. França, Inglaterra, os Países Baixos. Todos se recusaram a ficar de fora da partilha dos despojos do Novo Mundo. E a autoridade do tratado começou, pouco a pouco, a desfazer-se. A linha do Tratado de Tordesilhas, essa já desapareceu dos mapas há muito tempo, mas o seu legado, o seu eco, moldou o nosso mundo de formas que os seus criadores nunca poderiam ter imaginado. E a prova mais visível disso é, sem dúvida, ter dado a Portugal a sua reivindicação sobre o Brasil, deixando-nos a pensar no poder que uma simples linha pode de facto ter.